Fala pessoal, tudo belezinha com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem. Uma temporada com poucos isekais, é isso aí. Vai ter um total de apenas 8, mas a questão é sempre qualidade e não quantidade, né? Pois é, mas qualidade também não tem não. Exceto uns 3 que salvam a pátria aí como boas obras, o resto é mais pra saciar o vício de isekai, que eu sei que você é um isekaizeiro viciado. Finge não. Além disso, aqui estão só os isekais. Eu ainda vou lançar um outro vídeo com todos os animes de ação, aventura e fantasia. E para você que quer ficar por dentro de toda a coletânea completa aí dos animes para outubro de 2024 e ainda algumas outras especulações para 2025, eu vou deixar agora nos cards do vídeo que já está disponível para você ver, fechou? Não esquece também de dar aquele apoio gigantesco que me ajuda muito e curtir o vídeo caso tenha curtido, deixar a sua opinião nos comentários e se inscrever caso não seja inscrito. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Overlord. Temos o filme que estreia dia 12 de setembro, mas isso é lá no Japão, né? Com lançamento em IMAX. No ocidente, a expectativa é que venha aí só depois do dia 20 de setembro e acredito que rapidinho a gente vai poder ver esse filme de 2 horas e 15 minutos, um filme bem grandinho, dubladinho, gostosinho. Que mesmo não sendo uma temporada que dá aquela sensação de maior aproveitamento da história, vai ser então um filme bem grande e vai adaptar os volumes 12 e 13 da Light Novel. A história se passa quando o Reino Sagrado é invadido pelo monstro conhecido como Imperador Demônio Jaldabé, que nada mais é que uma persona invocada por ninguém mais, ninguém menos que Demiurgo, além de um exército de monstros também. Desesperados e com um massacre rolando a solto, os líderes desse reino sagrado sabem que as forças e as defesas deles não são suficientes e eles não têm escolha a não ser procurar ajuda do rei morto-vivo Ainz. Hitoribochi no Isekai Kouryaku. Esse que vai ser um dos que eu aguardo, muito menos que Overlord, porém um pouquinho mais do que toda a grande maioria da massa, ou tralha que é jogada pra gente ver, e que já mudou de data de lançamento também, de estreia no caso. Era pra ser dia 3 de outubro e agora a gente vai ter ele pra dia 26 de setembro. Um anime que entra mais então como uma aposta pra ser aquele Isekai que tem sua história mega clichê em conjunto com uma comédia, onde Haruka é transportado com sua classe para um outro mundo de fantasia. E como foi o último da fila para receber habilidades, ele ficou com as piores e mais distintas possíveis, e além disso ele vai ter que se aventurar sozinho de início. E vai poder ficar juntando as skills e transformando em algo que realmente possa ser útil ou forte, podendo aí sim se tornar algo mais overpower, e no final das contas, quem é que passa sufoco são os colegas dele, e mesmo ele tendo uma interação difícil, ou praticamente a falta dela com as pessoas, ele vai ser a grande ajuda para todos da classe. Aquele anime para literalmente saciar um pouco a vontade de um isekai, mesmo que não inove em nada, aparentemente a história não vai tentar nada de absurdo que possa desagradar muitos, parece seguir na realidade mais um caminho daquele isekai médio que funciona. Tensei Kizoku Kantei Skill de Nariagaru. Ainda em setembro, dia 28, vamos ter a segunda temporada desse anime, que depois de falecer, um japonês acaba reencarnando em outro mundo como Ars, em uma família nobre chamada Loven. No império onde os Lovens governam uma pequena cidade, tá chegando uma guerra, que na realidade tá se alastrando por todo o império, e Ars tem a habilidade de avaliação, uma habilidade única que permite ver instantaneamente as habilidades atuais e os talentos de alguém só olhando para ela. Por exemplo, se é A em magia, S em uso de arco e essas coisas. Então ele começa a recrutar pessoas com capacidades altíssimas, por exemplo, S em magia, e até mesmo reorganizar o próprio exército do seu pai, colocando o pessoal que é bom em arco, mas não sabia, para tirar flechinha e por aí vai. Porém, quando o seu pai acaba falecendo, é ele que vai tomar conta de tudo isso e ir pra guerra. Por mais que seja aquele isekai clichêzão, onde ele tem um poder roubado, teve aí seus personagens e a história até bem desenvolvidos, e por mais que quase nula que foi as lutas, as poucas que a gente teve mostraram serem bem animadas e bem interessantes. Agora eu espero um pouquinho mais de ação e um desenrolar melhor nessa segunda temporada, sem muita enrolação, e acredito que seja isso mesmo que vem acontecer, até porque o final da primeira temporada foi meio rushadinho, mostrando a morte do seu pai e que agora ele é quem toma conta de tudo, podendo então a partir daí, de fato, a gente ter algo mais interessante ou relevante na história. ReZero Kara Hajimero Isekai Seikatsu.
Entrando em outubro, dia 1º, a gente vai ter seguindo a história de Subaru, que foi transportado para o mundo de fantasia, sem saber quem ou o que convocou ele ali e o porquê. E ele descobre que tem uma habilidade de retorno da morte que faz ele reviver sempre que morre, indo para uma espécie de checkpoint. E ele não pode e não consegue também falar isso para ninguém. Usando essa habilidade, Subaru vai fazendo de tudo para proteger uma garota de cabelos prateados chamada Emília e vai desvendando e morrendo pra caramba também nesse novo mundo. A terceira temporada desse anime com vários altos e baixos do querido Protinha Subaru, que agora vai ter sua história voltada na questão da Emília ter sido convidada para a cidade de Watergate, e quando estão chegando lá, Subaru novamente de novo outra vez tem um destino cruel. Ele que agora tinha conseguido bater o próprio recorde de ficar um bom tempo sem morrer, dessa vez vai morrer e nem ver de onde veio. Aliás, vai ver quem foi, só não vai ver como, porque tem a aparição da Sirius Ramone Conte, arcebispa do culto da bruxa. E aí fala um culto da bruxa, geral já treme na base, né? A princípio com 16 episódios e o primeiro com uma suposta duração acima de 40 minutos, podendo chegar também até acima de 80 minutos. Rekshini no Koru Akujo ni Nazuo. Ainda dia 1º de outubro, um anime com a sua estreia, e é uma história sobre uma jovem que reencarna como Alicia, a filha mais velha de uma nobre família chamada Williams, e é conhecida por a sua magia negra. Essa Alicia, na realidade, é uma personagem e vilã de um jogo Otome. Jogo onde a protinha feminina tem ali os 300 caras atrás dela e no final ela acaba derrotando a vilã e escolhe alguém pra ficar com ela. E a prota que acabou virando ela, no caso a vilã, sempre admirou a Alicia, principalmente por ela ser a vilã do jogo, porque ela sempre curtiu mais as vilãs e odiava as heroínas. Querendo então de fato se tornar a maior vilã da história, ela usa tudo o que sabe sobre o jogo para tentar mudar o destino final e não falecer como a história seguia. Mas obviamente não é tão simples quando ela pensa, porque quanto mais ela tenta ser ruim, mais o príncipe acaba se apaixonando por ela. Tá aí um tipo de história que tem ganhado cada vez mais adaptações e incrivelmente não é ruim. Ok, não é lá uma grande obra, mas visando toda a tralha de Isekai que colocam goela abaixo da gente, são historinhas aí deveras interessantes de acompanhar e que conseguem trazer uma comédia bem bacaninha também. Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo. Já dia 14 de outubro temos a terceira temporada de Hajime Nagumo, um estudante de 17 anos que é transportado para o mundo de fantasia junto com seus colegas de classe. Enquanto todos eles recebem habilidades bem poderosas, o Hajime acabou sendo considerado mais fraco. E que depois de ser traído e deixado para morrer em uma masmorra, ele descobre novas habilidades e começa sua jornada para se tornar o mais forte e ficar realmente boladão. Para os fãs dessa obra anêmica e personagens banais, gente, é a realidade. Isso que lá de início eu quase cheguei a pôr como top anime, só que depois, ao passar dos episódios, foi só ladeira abaixo, com os personagens muito clichês e irritantes, tanto faz, tanto fez. Mas que ok, tem seu lado legalzinho a história também. Teremos então a volta com a terceira temporada, contando com 16 episódios, e nessa nova temporada não tem algo super absurdo de novo. Basicamente o Hajime e o pessoal vão enfrentar novos desafios e inimigos, enquanto continuam a explorar masmorras e descobrir segredos sobre o mundo em que eles estão. Seirei Gensouki. Agora para outubro, mas sem dia confirmado, mais um sendo aquele isekai mediano clichêzão, onde o protinha morre em um acidente de trânsito e quando acorda no outro mundo, ele tá em um corpo de uma criança miserável, largada às traças. O legal aqui é que ele tem a memória dos dois mundos e nesse novo mundo ele quer se vingar de um certo alguém. E agora, como ele pode usar magia, ele acaba entrando em uma academia de magia e vai ficando cada vez mais forte. Esse anime tem uma nota média acima dos isekais comuns, o que realmente me surpreendeu um pouco, porque a história é meio arrastadinha. Mas na nova temporada a trama vai explorar aí mais sobre a vida de Haruto e Ryu, que é a fusão dos dois, né, um de cada mundo no caso, incluindo o mistério de como algumas pessoas são transportadas para o outro mundo e também aprender mais sobre a convocação do herói. Além disso, veremos Ryu enfrentando novos desafios e inimigos, enquanto ele tenta entender melhor suas habilidades e o seu passado, sendo assim talvez tenhamos mais ação. Mao-sama Retreat R.
Segunda temporada do anime Isekai, que estreou lá em 2019, aquele anime mediano, clichêzão, mas que conta com uma leve comédia e pontos até bem interessantes desse carinha que foi parar no próprio jogo, no corpo do Lorde Demônio. Só que ele começa a notar que tem elementos e coisas dentro desse game que não deveriam existir, não no original e não que ele tenha feito. E até vale a pena conferir por ser aquele anime da lista para passar o tempo. A história continua focada no Lorde Demônio, que continua sua aventura após encontrar uma entidade misteriosa em uma masmorra, e ele parte para o território onde os grandes demônios lutam pela dominação do reino. É incrível como cada vez mais parece que os animes, em específico os Isekai, estão tendo uma queda de originalidade, né? Mas como comentei muito, a grande maioria fica para ser aquele Isekai para saciar o vício e até mesmo passar raiva também. Mas como aqui a sua opinião é a mais importante, deixe aí nos comentários para mim saber se você vai continuar assistindo algum desses, dos dois novos que vão ter suas estreias agora também, se você vai acompanhar algum deles, ou se você não curtiu nenhum desses. Não esquece também de dar aquela conferida no vídeo completo das estreias para outubro de 2024, curtir o vídeo caso você tenha curtido e se inscrever caso não seja inscrito. Meu muito obrigado e valeu!